Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou convidar vocês a colocar as mãos sobre os seus ouvidos. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Pai, os nossos ouvidos é para Te ouvir. Silencia a voz do mundo, Senhor Jesus. Silencia a voz do inimigo, Senhor, para que possamos ser cheios. Porque o nosso coração, nosso espírito é cheio pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Oh, Senhor Jesus, nos enche, Senhor. Não deixa que a surdez espiritual, Senhor, roube o nosso momento contigo. Porque cada momento contigo é único, ele é rico, Senhor. Por isso estamos aqui. Estamos aqui para entregar o melhor para Ti. Por isso te pedimos, Senhor, sê conosco hoje e para todo sempre. Vocês dizem? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Podem se sentar. Glória, aleluia, né? Abram comigo, por gentileza, Jeremias capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. King James, tá, Cauã, fazendo favor. Jeremias capítulo 12. Quem encontrou, fala amém. Ainda não, tá bom. Vamos aguardar. É muita glória, Antigo Testamento. Glória, 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 glória. Louvado seja o Senhor neste lugar. Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Obrigado. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu plantaste, eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra. Pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção aos que estamos fazendo na terra. A resposta do Senhor: ora, Jeremias, se te propuseste a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa do teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confie neles, ainda que te elogiem e faça grandes promessas. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos aprender que as provações, elas não são sinais de abandono. As provações do Senhor é sinal de preparação. O Senhor está nos preparando para ir adiante. O Senhor está nos preparando para que a gente possa ter força, para que a gente possa guerrear. Quando ele fala para Jeremias sobre se ele está se fadigando com os homens, quanto mais com o cavalo no contexto bíblico, ele vem como força, resiliência. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer falar conosco essa noite é: se diante as batalhas que você está passando, terrenas, pode ser para você é grande, mas o Senhor vem dizer, Ele está te preparando para que dias maiores virão e você vencerá. Ele não vai deixar você
Ele não vai te deixar. O Senhor nunca nos abandona. A gente que é fraco, a gente que é falho, e a gente nos perde no direcionamento dele. Por isso eu falei no início, coloquem as mãos nos seus ouvidos, para que a gente possa ter discernimento, para a gente ouvir o que provém do Senhor e o que provém do mundo. Porque o inimigo, ele fica o tempo todo ao derredor, ao tempo todo no seu ouvido. Não, Andréia, mas eu não estou ouvindo nada disso, não. Como estão as suas atitudes? Como que estão as suas ações? Pecado, meus irmãos, até anotei aqui para mim não esquecer. Não é pecado a gente questionar o Senhor. Pecado é a gente abandonar a fé. Muitos no meio do caminho, no meio da corrida, desistem. É melhor parar por aqui, é demais. Mas o Senhor, ele permite a gente passar por provas, porque a gente, para ser aprovado, a gente tem que ser provado. E nessa noite eu quero dizer para vocês que nem tudo que parece ser é. O que se tem não é nosso. Tudo que nós temos é do Senhor. E Ele provém na nossa vida, não porque vou prover na vida da Natália, porque ela merece, porque ela é boazinha. Não. Ele provê com o intuito que através dela vai alcançar o próximo. Que através da vida dela vai fazer obras. E uma pergunta, meus irmãos, essa noite para nós refletir. O que você tem feito com as bênçãos materiais que o Senhor vem te dando? Quais são com os benefícios financeiros que Ele vem provendo na sua vida? Está sendo somente para você? Ou você está fazendo em prol do próximo? Ou você está olhando adiante? Ou você está olhando para Cristo Jesus? Porque tem até aquela, acho que é parábola que fala, né, que é mais fácil entrar uma linha no agulheiro do que um rico no céu. E eu tive a experiência de conversar com uma pessoa próxima minha que falou para mim isso. Tem condições financeiras e ela falou, você não sabe a luta que é. Aí você imagina, né? Porque a pessoa tem tudo o que quer. Tudo bem que trabalha, mas tem uma condição financeira boa. Ela não... Porque o que acontece? Muitos de nós, a gente vai para o Senhor, infelizmente, né? Mas a gente acaba indo para o Senhor quando está bem apertado, né? Quando a situação está crítica. Quando a gente está no fundo do fundo. Quando a gente vê que a gente não consegue nada pela força do nosso braço. Aí a gente vai procurar o Senhor. É triste. Não sei vocês, mas eu conheci o Senhor dessa forma. Eu conheci o Senhor indo nas profundezas, mas não nas profundezas que Ele me levou, nas profundezas que Satanás estava querendo me afundar. Mas Ele é tão bom e misericordioso que não foi porque eu mereço, é por graça e misericórdia. Ele me alcançou e me tirou da vala do pecado, do lamaçal. Então, meus irmãos, o questionamento dele, acredito, eu já questionei ao Senhor alguns anos da minha vida, acredito que vocês também. Por que os ímpios prosperam, né? Por que eles não têm problema? O problema é o quê? Dinheiro, tudo eles pagam. Por que, né, que está acontecendo isso? E eu que estou ali com o Senhor, o negócio está apertando. Irmãos, a felicidade dos ímpios é passageira. Mas o amor por nós que o Senhor tem é eterno. Então, que não sejamos juízes na vida. Jeremias falou para o Senhor, faça isso, abate, como assim que está fazendo isso, fazendo aquilo? O Senhor tudo vê. Se Ele tem mais que você, não é porque Ele está prosperando mais que você, diante aos olhos humanos, sim, né? Diante aos nossos olhos humanos, aos olhos humanos de Jeremias, sim. Está prosperando ali, né? Está indo. Mas, irmãos, o Senhor proveu na vida deles. O Senhor está provendo. Eles também estão passando por uma prova. Eles também estão passando por uma prova. Por quê? Porque o Senhor, o que eu perguntei? O que vocês estão fazendo com os bens materiais que o Senhor está te dando? Com o financeiro que o Senhor está provendo na sua vida?
O Senhor, Ele é bom, mas cada um tem sua medida. Ele prova cada um da sua forma. Ah, mas se eu tiver isso, eu vou fazer, se eu tiver isso. O Senhor já conhece o nosso coração. Por que nós falamos que a gente tem que firmar os nossos passos no caminho do Senhor e não desviar? Porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que se Ele te der um pouco a mais, você desvia o seu caminho. Você desvia o seu pensamento. Infelizmente. Então, o que acontece? Por isso que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A gente tem que buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Esses dias, nossa semana, eu acho, lá em casa, ainda falei para minha filha. Pega a Bíblia para fazer leitura. Ah, não, vai daqui, né? Vai dali, né? Porque essa história de falar que filho de pastorzinho é, né? Sei que não pega duro para ver. Eu peguei e falei para ela, responde para mim uma coisa. Ela não conseguiu responder. Quantas vezes o mínimo a gente come por dia? 3 vezes. Café da manhã, almoço e janta. Só que a gente ainda come um pouco mais, né? Aí eu perguntei para ela, se alimentou seu corpo, né, minha filha? Se alimentou seu corpo, quantas vezes hoje? E quantas vezes você alimentou seu espírito? Porque você está alimentando seu corpo e o espírito está vagando, de que vai adiantar, sendo que o que comanda o corpo está aqui, está na mente. A gente está alimentando, hoje está muito lindo, né, aí fora, falar que eu me amo, eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto. Eu fiquei pensando muito no outro. Tá tudo bem, ficou pensando muito no outro. Não esquece o mandamento do Senhor. Amai o próximo. Amai o próximo. E aí a resposta do Senhor para Jeremias veio dessa forma, né? Ou seja, essas lutas atuais que você está passando é somente uma preparação para o que eu tenho para você. O que eu tenho para você são coisas grandes. Então você está fadigando pelas coisas aqui. Inclusive Jeremias teve provação na própria casa. Na própria casa. Porque muitas vezes a inveja, muitas pessoas vão te invejar, muitas pessoas vão te trair. Então ele estava fadigado, ele estava cansado. Mas ele queria que o Senhor punisse o povo. Queria que punisse a rebeldia. O Senhor falou assim, você está numa cidade, você está em Judá, está tudo tranquilo, né, estagnado. Mas e lá adiante? Se você está incomodado aqui, como que vai ser lá na frente com o que eu tenho para você? É isso que o Senhor quer falar para nós. Muitas vezes a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente vai devagar. Estava indo rápido, começa a andar devagar. Não deposite no outro. E não seja juiz na vida do outro também. Porque o Senhor que é juiz e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Porque o governo está nele. E Ele é quem faz, não somos nós. Então, em vez dele querer que o Senhor faça justiça, porque quem somos nós para ditar a regra para o Senhor? Porque o Senhor sabe tudo. E como eu disse, Ele está aprovando. Quem tem muito, quem tem pouco, cada um na sua medida. Porque o Senhor faz na hora certa e no momento certo. Ele não tardia. Ah, o Senhor está demorando para fazer. Ele é o dono do tempo. Ele sabe todas as coisas. Se você, por um grãozinho desse tamanho, já quer desistir, um empecilho na sua vida, você já quer desistir? Como que você vai viver o bom de Deus? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, persevere. Persevere. Quem persevera, alcança. Quem persevera, alcança. Às vezes vê a pessoa, está lá na frente, olha lá, ó, conseguiu, não sei o quê. Você sabe o caminho que passou o Senhor Jesus, o caminho que Ele passou. Cansado, carregando aquela cruz por mim e por vocês, para que nós estejamos aqui hoje, tendo conhecimento da palavra, sermos salvos através da palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que liberta, mas isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que o outro está prosperando. Tudo bem, o Senhor respondeu Jeremias, não respondeu bravo nem nada, respondeu o questionamento, até porque nós também, quantas vezes nós já fazemos questionamento ao Senhor?
Você trabalha e olha para o outro, olha lá, compra isso, compra aquilo, e eu que estou aqui. O nosso galardão está no céu. O nosso galardão está no céu. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer o que o Senhor pedir para nós fazer. As obras, cadê as obras? E quando a gente pede para o Senhor trabalhar, a gente consegue fazer, a gente faz com amor. Porque também não adianta fazer forçado que Ele não vai receber. Certo? Amém? Coloca para mim, fazendo favor. Vou colocar alguns versículos para vocês verem de encontro que o Senhor vem falando grandemente conosco. Tiago 1, vamos ler do 2 ao 4. Glória a Jesus, aleluia. Nos ensina que devemos, meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Não, só o 2 mesmo. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Então, é para vocês entenderem que nós estamos sendo provados para a gente ser aprovado. Ah, mas eu não aguento, a batalha é grande demais. Olhe para o alto, olhe para a cruz. Para a cruz. Foi fácil? Foi fácil receber aquela coroa de espinho? Aquelas mãos com prego? Não foi fácil. E a gente, por mínimo, será que não é hora da gente olhar para dentro e falar, será que eu estou sendo egoísta? Será que é egoísmo? Porque tudo aquilo que a gente coloca acima do Senhor é idolatria. Tá? Então, assim, às vezes a gente fala assim, quando fala idolatria, muitas pessoas já casam direto com um santo, né? Isso e aquilo. Idolatria é tudo aquilo que te rouba do Senhor. Tudo aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. É forte o que eu vou falar. Mas vocês sabiam que até os nossos filhos, se a gente fala assim, meu filho, não vou fazer isso por causa do meu filho, não vou, usando aquilo ali, é idolatria. Quem que deu o filho? Foi o Senhor que deu os filhos para nós. Ele está te abençoando. Se Ele está te abençoando, o que você faz para Ele? Ai, André, tem que fazer. Não. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Se o Senhor está fazendo por nós. Porque Ele quer fazer através de você, mas você não está deixando nem Ele fazer em você, como que Ele vai fazer através de você? Ele quer te capacitar, Ele quer te dar discernimento espiritual. Só que quando você está ouvindo as vozes do mundo, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor não vai gritar para você ouvir Ele. Ele não vai chegar lá na sua casa, empurrar a porta e chutar. Cheguei, me recebe. Muitos aqui, o Senhor está batendo na porta. O Senhor está batendo na porta. O Senhor está batendo na porta e você ainda não abriu. Ele ainda está insistindo. Mas Ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Não há tempo de brincarmos com a palavra do Senhor. Não há tempo de ficarmos dispersos com as coisas do mundo. A gente tem entendimento do que edifica na nossa vida. Do que nos traz a paz do Senhor Jesus. André, eu estou na igreja, mas eu não tenho essa paz, eu não tenho. Você está na igreja, mas Cristo não está em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando Cristo habitar em você, você pode não ter R$1 no bolso. R$1 no bolso. Mas você está feliz, porque você tem paz. E a paz que o Senhor nos dá é aquela paz, aquela que excede todo entendimento. Aquela paz que dá vontade de se sentar no meio do nada e está tudo zen, está tudo certo. É assim que a gente se sente quando a gente tem uma intimidade com o Senhor. Quando a gente procura viver na intimidade com o Senhor. E o Senhor vem dizer para vocês aqui. Muitos estão questionando. Por que fulano que não vai na igreja tá bem em situação? Por que fulano, ciclano, eu estou andando de a pé, estou andando disso, passando perreio, fulano está isso, fulano está aquilo.
Olhe para si. Olhe para dentro. Deixa eu fazer em você. Eu estou tentando te provar e você não sai da sua zona de conforto. Zona de conforto e comodismo não nos deixa viver o que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, zona de conforto e comodismo não nos deixa viver o que o Senhor tem para nós. Estou compartilhando com a igreja uma frase que o Senhor me deu em maio, num sábado. Ele falou para mim: zona de conforto e comodismo não te deixa viver o bom que eu tenho para você. O Senhor tem muitas coisas boas para nós. Não é pouca, mas você está se permitindo? Ou sua zona de conforto? Dormir um pouco mais. Em vez de vir para a igreja, eu vou ali no aniversário, dar um rolezinho. Em vez de eu ajudar ali na obra, de eu participar. Não, hoje eu não. Isso que o Senhor quer de nós. Você está disponível? O Senhor está te dando bênçãos nas suas mãos que você tanto pediu. E o que você tem feito com essas bênçãos que o Senhor pediu? Que você pediu para o Senhor? O Senhor está falando com pessoas aqui essa noite. O Senhor te deu as bênçãos que tanto você pediu. E o que você tem feito com essas bênçãos? Só para uso próprio? Te digo que o Senhor manda dizer: não é para uso próprio que eu te dei. Não é para uso próprio. É em prol de obras. Em prol de obras. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim, fazendo favor, Hebreus 12. Vamos ver do 1 ao 2, meus irmãos. Quem está comigo, fala amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, também nós, considerado que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? O Senhor fala conosco. O Senhor fala grandemente conosco. Vergonhoso não é você ir para a igreja. Vergonhoso não é você dizer que você é crente. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é você desejar, estar na igreja e desejar o mundo. Porque o Senhor conhece o seu coração. E o Senhor quer te limpar. O Senhor quer purificar. O Senhor quer de fato te batizar nas águas para você nascer de novo. Te dar novas sandálias, novas vestes, tirando essa sujeira. Porque para Ele dar o novo, tem que se despir do velho. Desgruda do velho. Você não quer desgrudar do velho. Mas o Senhor está dizendo: eu quero te dar o novo. E você ainda não se despiu do velho. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca para mim Abacuque 2, versículo 3, fazendo favor. O Senhor está falando conosco esta noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz para a igreja. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Calma, Jeremias. Por que você está preocupado com o outro? Preocupa com você. Preocupa com você. Passa por essa prova que você está passando com os homens para você poder conseguir correr com o cavalo. Para mim te dar resistência, velocidade, força. Você está fraco, cansado aqui. Imagina se for adiante, vai fazer como? Você está fraco aqui, você por si só, como que você vai adiante para fazer no outro? O Senhor vem preparar. O Senhor prepara.
Isso é um processo de preparação. Ou é fácil a gente pegar e falar assim, tô indo, rumo ao Senhor, vou reto. Não vai ter nenhuma escala, nenhuma conexão, nenhuma pedra de tropeço no caminho, seria bom, né? Oh, mas seria bom demais, mas não é assim. Não é assim porque o nosso grande exemplo, que foi Cristo Jesus, ele passou por isso lá na cruz. Quando ele carregou a cruz. Só que no final ele não carregou sozinho. Vocês, nós todos somos um membro. Membro tem que estar dentro do... ligado no corpo. O Senhor é a videira. E nós somos os ramos. O ramo que está caído, ele vai secar. Ele vai dar fruto? Não. Porque se ele está seco, que árvore seca que dá fruto? Tem que estar bonita, verdejante. E como que a gente faz isso? É passando pela prova, grudadinho na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Ah, mas eu oro, eu jejuo. Ora, jejua, congrega, abstinência, tudo. Agora, se para acordar uma madrugada, para orar, não consegue romper com o desejo da carne em dormir, vai ficar difícil conseguir chegar rumo ao alvo. Se está difícil eu abster de algo, mas não foi isso que eu fiz abstinência, eu fiz abstinência de tal coisa. Mas se você sabe que o que você está fazendo está errado, não vai te deixar viver o bom do Senhor. O Senhor, ele dá sabedoria, ele capacita, ele dá discernimento. Portanto, aos corações que estão quebrantados para receber. Aquele que está disposto para viver o novo do Senhor. Eu não consigo ficar sem isso. Se isso te faz pecar, por que você vai na onde tem? Se isso te faz pecar, por que você vai na onde tem? Por que você não pede para o Senhor redirecionar a sua caminhada? Redirecione, Senhor. Ele redireciona a sua caminhada. Lamentações 3, versículo 22 e 23. Glória a Deus. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor renova as nossas forças cada manhã. Quando a gente busca o Senhor, a gente busca algo bom. E a gente consegue ter na nossa vida tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente quer. É a lei da vida. Se você desejar o Senhor, se você anseiar por Ele, Ele renova suas forças cada manhã. Eu não sei como que foi essa semana, mas eu venci. Você sabe, porque é o Senhor que estava com você. É Ele que sustenta, é Ele que me fez vencer. Ah, eu não aguento essa semana, não tenho força, não tenho... Mas você pediu para o Senhor caminhar, porque quando o Senhor caminha conosco, a gente pode estar cansado, fadigado, mas por dentro de nós está explodindo de felicidade. Porque a gente quer mais do Senhor. Você pode chegar aqui na igreja até deitar no chão, mas você quer estar aqui, porque você está cheia dEle. E é por Ele, pela sua graça, pela sua fidelidade. Olha o que Ele dá para nós, um espírito de renovo cada manhã. Obrigada, Senhor, acordei, estou viva, estou com saúde. Vamos para a luta, Senhor. Batalha as minhas batalhas. Porque Ele vence as nossas pelejas. Não estou aguentando mais, estou fazendo aquilo. Ele levanta a cabeça e vamos embora. Vai chorando, mas vai. Mas segue firme, forte e constante. Firme, forte e constante. Persevere. A palavra para nós, igreja, é perseverar. Na sexta eu falei de perseverar. Na oração o pastor confirmou perseverar. E hoje eu volto a dizer para vocês. Persevere. Nós precisamos perseverar.
Desistir não. Desistir não. Pecado é abandonar a fé, não é questionar Deus. Só que tem uma coisa. Eu não vou questionar de algo que eu vi, eu tenho que questionar para o Senhor. Porque Ele que sabe. Jeremias fez errado? Não, ele fez certo. Ele foi questionar com Deus. Por que Deus? Já pensou se ele chegasse? Por que a Darlene? Aí a Darlene ia dar o porquê dela e ia ficar porquê com porquê. Ele perguntou para a pessoa certa. E a pessoa certa nos redireciona a caminhada, se assim preciso for. A pessoa certa nos orienta, nos capacita. Às vezes você acha que você está certo, que até o Espírito Santo que falou com você, você está indo nessa caminhada. Se você fala com o Senhor, Senhor, mas por que não está dando certo? Porque você não ouviu, não era por essa esquina, é pela outra. Porque muitas vezes a gente pensa que está até seguindo o Espírito Santo falando com a gente. Não, estou certa, estou indo ali. Mas ele falou com você, mas tem que estar, com o ouvidinho bem, que ele vai falar de novo. Às vezes você está indo, tá achando que não, mas era para você parar ali. Às vezes ele fala, vai fazer isso, você faz. Aí ele chega bem aqui, para aqui. Só que aí você quer ir para frente. Você quer ir adiante. Ah, mas foi o Senhor que me mandou. O Senhor te mandou ir até aqui. Daqui para lá, você está indo por si só. E aí depois ainda quer jogar a culpa no Senhor. E aí depois quer jogar a culpa no Senhor de atitudes, de ações que você toma por conta própria. Pela força do braço. Essa é a palavra do Senhor. Confie em Deus. Permaneçam fiel. E corra olhando para Jesus, que é nosso autor e consumador da fé. Coloca para mim João 16, 33, fazendo um favor. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Olha só a palavra do Senhor. Quando nós pregadores vêm aqui e falam que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Você lê assim, parece que você está vendo até o próprio jornal, acontecimentos. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Ele não promete para a gente ausência de sofrimento. Você não vai sofrer. Fernanda, você vai para a igreja, mas você não vai sofrer. Não. Neste mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós somos os ramos que precisamos estar na videira, para que a gente possa vencer. Agora você é um ramo que foi na videira, saiu da videira e quer vencer como? Porque às vezes a gente pensa assim, mas é que está difícil. Você não pode perder o seu foco em Jesus, porque o inimigo ele não dorme. Quem acha que uma vez foi liberto, está liberto o resto da vida? Enganou. Nós precisamos ser libertos todos os dias. Das tentações, dos pecados da carne, dos desejos, das coisas do mundo, das coisas que não agradam a Deus. Então o inimigo, ele fica ao derredor o tempo todo. Porque ele quer devorar. Ele vai na mente. A ansiedade, mal do século, está na Bíblia. Sabemos disso. Só que o Senhor, ele é tão bom que ele capacitou médico. O Senhor, ele é tão bom que capacitou médico. Só que, infelizmente, tem pessoas tão ignorantes, com perdão da palavra, que não procuram médico. Tem pessoas tão ignorantes que falam, não, Jesus já me salvou, e vive naquela, tapado. O Senhor capacitou os médicos. Você vai ficar de braço cruzado ou você vai adiante? A medicina está aí para nos ajudar, porque são instrumento de Deus na terra. Aleluia. O tempo nosso não é o tempo de Deus, meus irmãos. Sabe? Tem coisas que você orou, ou você vai estar orando, vai vir de resposta para você daqui 10 anos. Vai vir de resposta amanhã. As circunstâncias, a gente não pode nos paralisar pelas circunstâncias, porque a nossa preocupação é com o dono disso tudo. O Senhor
permite passar por várias situações. Ele permite. Mas Ele está conosco. Ele está nos capacitando, nos revestindo, nos preparando para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa ir com força. Ele quer te fortalecer. Só que muitas vezes você não consegue ir para frente, porque você não está, quando você está em Cristo, Cristo está em você e está tudo certo. Mas você acha que você está indo lá, você está em Cristo, mas e aí Ele não está em você? Como que você vai conseguir ir? Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos fracos e nós precisamos do Senhor. Ele que vai nos fortalecer e vai nos capacitar para a gente conseguir ir adiante. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é justo, meus irmãos, Ele não falha. E a vitória final é daqueles que permanecem na fé. A vitória final, a vitória não está no começo, não está no meio, ela está no final. Só que é para quem permanece, para quem persevera, para quem olha. Muitos não, por isso que falar o caminho é estreito, vai ficando o pessoal no meio do caminho. Só que eu, em nome de Jesus, profetizo sobre essa igreja, que em nome de Jesus, todos vão passar pela porta, pelo caminho estreito do Senhor Jesus. Porque o Senhor vem falando grandemente com essa igreja, vem falando grandemente com a vida de todo mundo aqui. Não vai ter como falar, Senhor, eu não sabia, Senhor, não ouvi falar. Eu ouvi falar sim, porque o Senhor está falando com a igreja. Acorde, levante, olhe para o alto, que é de lá que vai vir o seu socorro. Seu socorro não vem do lado. Não se preocupe se o outro está perseverando, se o outro está indo, você está... Calma, você está ficando, mas o Senhor está te provando. Para você ser aprovado. Ele está te provando para você ser aprovado. Tem coisa melhor que isso? Porque se Ele está nos provando, Ele está me provando, Ele me ama, já pensa assim. Por que o Senhor está me provando? Não, Ele está me provando porque Ele me ama. Oxi, Ele está vendo em mim ainda uma oportunidade. Ele está vendo em você ainda uma oportunidade. O duro é quando o Senhor bater na porta, você não abrir, e Ele ir, na hora que você abrir já for tarde demais. Então se Ele está batendo, abre. A circunstância, o como, é tudo com Ele. Ele que criou tudo, Ele que sabe todas as coisas. Eu sei, mas eu não sei como. Toda vez que você for falar alguma coisa, mas eu não sei como. Lembra do Senhor. O como é com Ele. Não é comigo, não é com vocês. Eu desejo no meu coração isso. Senhor, que esteja conforme os teus planos. Se assim for conforme a tua vontade, eu desejo isso, Senhor. Porque também a gente tem que saber orar, saber pedir, né? Às vezes a gente quer alguma coisa e o Senhor não tem isso para nós. Não é isso que Ele quer para nós. Então, Senhor, eu desejo isso. Então, que os meus planos estejam atrelados, Senhor, com a Tua vontade, com os Teus planos, Senhor. Para que possa ir adiante. Mas se não for, Senhor, também me dê entendimento e discernimento, Senhor Jesus. Para que eu possa redirecionar minha caminhada. Sabia? Às vezes a gente tem até uma oportunidade. Tem uma oportunidade de emprego, tem uma oportunidade disso. Calma, para. Olha para dentro. Olha para dentro de você. Aquilo ali vai te roubar a paz do Senhor. Você tem certeza? Tudo está te dando demais. Não, agora eu estou bom porque eu estou ganhando muito bem. Amém, amém, amém. Amém. Só que esse ganhando muito bem está te fazendo ser uma pessoa nova em Cristo Jesus? Esse ganhando muito bem está te fazendo olhar e ver Cristo na sua vida? As pessoas estão olhando Cristo em vocês? Está olhando para você e está vendo assim, nossa, é um homem de fé, eu posso contar com você. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não deixa de nos dar nada. Muitas vezes Ele só nos dá o necessário ali, sabe? Ele só nos dá aquilo ali.
E eu coloquei nas minhas orações, Senhor, eu preciso do suficiente para me ser feliz. Eu não quero nada além disso. É tudo terreno, eu quero o suficiente para me ser feliz, minha família ser feliz, ter uma qualidade. Mas, vou ganhar na loto, vou ganhar nisso, vou fazer isso. Para quê? Se com o pouco que você já está desvirtuado. Se com o pouco que você tem, o caminho já entortou para o outro lado. Imagina se ele te der mais do que o que você tem. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Que às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sei que eu vou fazer. Eu sei. Mas se você não recebeu ainda, é porque o Senhor sabe. E Ele sabe melhor sobre você, porque Ele te criou. Ele te criou. Então o que a passagem de Jeremias vem dizer para nós? Larga de ficar olhando o que o outro faz, o outro lá do mundo não está prosperando. Ele também está passando pela prova, ele não sabe. Não sei. Portanto, vai chegar o dia e não vai ter uma pessoa que não vai ter ouvido a palavra do Senhor. Aqueles que ouvir a palavra do Senhor e crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Mas que eles vão ouvir, vão. Só que a vida, ela tem uma escolha. O Senhor colocou nas nossas mãos. A escolha é nossa. O que você quer? Mas o Senhor poderia facilitar, né? Deixasse, porque Ele poderia facilitar. Ele facilitou, só que nós somos teimosos. Porque a palavra está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a pessoa está achando que fazendo o que está fazendo, passando por detrás de Jesus, vai chegar em Deus. Atropelando os mandamentos, vai chegar em Deus. Nós só vamos conhecer ao Pai se a gente se achegar a Jesus, o seu Filho, sua semelhança. Se nós estamos com dificuldade de ser semelhança de Cristo aqui na terra, se nós estamos com dificuldade de seguir um mandamento dele, só um dos que ficaram, só um: amar o próximo como a ti mesmo. Só um. Só um. A gente não consegue. Aí às vezes as pessoas falam, não, mas eu já fui na igreja hoje e já garanti meu mês inteiro. Eu fui na igreja hoje, eu garanti meu mês inteiro. Nós somos dependentes dele todos os dias. Como eu disse no início, se a gente alimenta o nosso corpo 3 vezes por dia no mínimo, quantas vezes você vem alimentando seu espírito? Se você tem dificuldade para orar, dificuldade para fazer a leitura da palavra, vocês lembram disso que eu estou falando para vocês? Eu eu alimentei a minha carne, minha barriga, meu físico. Mas e o meu espírito está como? E a gente não é orar para o Senhor, aquele momento, Senhor, obrigado pelo meu dia, Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Enquanto você ora, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém, Satanás está lá. Vou derrubar, vou matar, vou destruir, vou arrancar do meu caminhar, vou fazer isso, fazer aquilo. Vai no culto e o pensamento está longe. Está louvando o Senhor e o coração está no mundo. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Se Ele é o teu pastor, Ele preenche a sua vida. O preencher do Senhor é físico, é espiritual. Ele preenche. Porque se o seu espírito estiver cheio, todo o seu corpo vai responder. Agora, se o seu espírito estiver vazio, vai prevalecer a sua carne, que você comeu durante o dia inteiro. Alimentou a carne e o espírito ficou lá sedento.
Muitas vezes o Senhor fica esperando você naquele lugar de oração que você fazia com Ele diariamente. Aquele momento, Ele fica lá sentado esperando você. E você dá importância para as outras coisas. Você vai fazer outras coisas. As coisas que agradam a você, que sacia você. Eu tenho muito sono, eu vou dormir, depois eu falo com o Senhor. Eu vou ali fazer tal coisa, depois eu falo com o Senhor. Ele está no mesmo lugar. Ele não te abandonou. Você simplesmente largou ele lá. E falou assim: quando der eu volto. Aí você caminhou, tropeçou. Aí você falou: epa, deixa eu voltar ali para me orar. É muito interessante isso. Quando o Senhor espreme demais, meus irmãos, quando o Senhor nos espreme demais, você sabe por quê? Ele está com saudade da gente buscar Ele no íntimo, na intimidade. Quando Ele espreme demais, que você fala que eu não estou aguentando, é a hora que você se derrama. É o momento que Ele está ali e falou: chegou meu filho, que eu tanto esperava. Estava aqui te esperando. E você chegou. Se para chegar ao Senhor, aproximar ao Senhor, Ele vai ter que te espremer como uma azeitona, assim Ele vai fazer. Porque Ele te ama. Ele te ama tanto. Isso daí não é punição. Isso daí é para você matar a carne e prevalecer o espírito. E Ele está esperando naquele lugar a sua retomada com o seu devocional, com a sua leitura. As coisas que você faz para o mundo é 100%. E o que você entrega para Deus é 0,5%. Senta e fala 2 minutos com o Senhor, abre a Bíblia, falou com o Senhor, amém. O Espírito Santo de Deus ainda não está chegando, você já saiu. Mas é porque eu estou muito corrido. Acorda mais cedo. Eu tenho muito sono. Dorme mais cedo. Eu não consigo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, meus irmãos. E se você não está tendo tempo para orar para o Senhor, pede para Ele: Senhor, redirecione a minha caminhada. Redirecione. Porque você deve estar em algum ponto, está seguindo alguma caminhada que não é. Porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E se Ele te espera para uma intimidade, é porque Ele sabe que dá tempo. Ele sabe que tem tempo aí. Você deve estar em alguma caminhada, em alguma trilha você entrou aí, que o Senhor falou para você ir. Mas você foi. Então você tem que pedir para o Senhor redirecionar a sua caminhada. E que Ele seja o alvo. Que Ele seja o princípio de tudo. O centro de todas as coisas. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Não desanime, meus irmãos, diante das injustiças. Confie no Senhor. Ele é justo. Ele é justo. Ele é fiel. Não precisa querer fazer justiça na vida do outro. Não façam. Tende misericórdia. Primeiro pede para o Senhor fazer em você. Ao outro está isso. Amém. Que ele possa ter um discernimento, um ouvido espiritual para ouvir o que o Senhor tem para dizer para ele. Porque ele não ouviu, por isso que ele está assim. Julga menos e age mais. Julga menos. Entregue seu cansaço na mão dele. Notei aqui para mim não esquecer. Entregue, a gente sabe, nós somos humanos. Entregue seu cansaço na mão dele e ele vai renovar as suas forças. Estou cansado, estou injusto. Ele vai renovar através de uma palavra, através da sua intimidade com ele. Mas você não tem que ficar parado de braço cruzado. Você tem que buscar ele na intimidade. Porque ele está tentando falar com você e você está, com o ouvido, ouvindo as coisas ao derredor, não consegue ouvir a voz dele, porque a voz dele é delicada. A voz do Senhor é delicada.
Eu coloquei aqui, gente, para mim não esquecer. Quando Deus te levanta, algumas pessoas não vão entender. Outras pessoas vão te invejar. Até pessoas próximas vão te ferir. Mas o Senhor te diz: não confie nas vozes humanas, mais do que na minha voz. Não confie nas vozes humanas mais do que a minha voz. A família de Jeremias, as pessoas estavam... Ele estava cansado também, a família o tempo todo em cima, o tempo todo fazendo. O Senhor falou: não ouve. Ouve a minha voz. É daqui que vem o seu direcionamento. Muitas coisas, muito direcionamento, são pessoas que falou para você fazer. Mas não foi a vontade do Senhor. Não é o que o Senhor tem para você. E não se preocupe com o tempo, com hora. Eu já falei que Ele é o dono do tempo. Ele sabe todas as coisas. Ele não tarda. Ele não tarda. Muito menos falha. Ele sabe muito bem a hora e o momento certo de atingir o alvo. Ele sabe a hora e o momento certo que vocês vão se achegar a Ele. Que vai parar de questionar de coisas pequenas. Porque o nosso Pai, Ele tem coisas maiores para nós. O nosso Pai tem coisas maiores para nós. Não são coisas daqui. São coisas eternas. Só que Ele vai te preparar. Ele está te preparando, te capacitando, te provando. As provações da vida não é punição. As provações são necessárias para que o processo se cumpra. Uma coisa de cada vez. E tudo no tempo certo, na hora certa. Ele vai fazer. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele promete para nós. A gente que esquece que Ele prometeu e é no tempo dEle. E a gente já quer que o negócio seja para ontem. Mas não é para ontem. Obediência, obediência. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Não desanime. Não desanime diante das injustiças que vocês verem. Pensa em você. Pensa em você com o Senhor. É sua intimidade com o Senhor. Não julgue. Não julgues para não seres... Exatamente. Não julgues para não seres julgado. Que a gente possa abraçar mais, acolher mais, sabe? Porque muitas pessoas podem ter um financeiro muito bom, mas estão muito fracos espiritualmente. Se tivessem forte, não pularia do prédio e tirasse a própria vida. Então, a gente precisa acolher mais. Ah, eu não vou falar para essa pessoa porque ela é isso, ela é bambambam, ela é bambambam. Mas ela precisa tanto de uma palavra do Senhor. Muitas vezes a pessoa preferia mais essa paz do Senhor do que o próprio dinheiro. Só que não tem quem leva a palavra para ele. Meus irmãos, eu não tive quem foi levar a palavra para mim, para o meu esposo, sobre Jesus. Da forma como hoje a gente evangeliza na igreja. Da forma hoje como a gente tem entendimento disso. Aonde o Senhor nos colocar, a gente tem que levar a palavra do Senhor. Você sabe por quê? Você não sabe se aquele dia a pessoa está tentando tirar a própria vida. Você não sabe o que essa pessoa está passando. A pessoa, ela não vai esboçar muitas vezes aquela tristeza. Tudo isso é falta de Deus. E quem vai levar Deus para ela tem que ser nós. É através de nós. Aí por isso que o Senhor está nos provando, está nos capacitando para a gente correr como cavalo. Sermos resistentes, forte, para a gente guerrear as batalhas. Nós estamos tendo aí jejum, a preparação, abstinência, para quê? Para nós sermos preparados. A gente vai chegar lá no retiro, cai um endemoniado, e aí ele cai para um lado, você cai para o outro? Não, Ele está nos fortalecendo, matando a carne para a gente ser usado pelo Senhor. Ele quer nos usar, meus irmãos. Só que para isso nós estamos passando por uma preparação.
Isso é uma preparação. Agora, se você não quer ser preparado, lá na frente, não reclama. Lá na frente, não vai murmurar o Senhor. Porque o Senhor está nos dando oportunidade. Hoje nós temos conhecimento. Não sabemos, nós estamos aprendendo todos os dias. Nós nunca vamos entender a mente de Cristo em 66 livros da Bíblia. Tem como. E você pode ler um versículo hoje e pedir discernimento. Amanhã você pedir, o Senhor vai te dar outro discernimento através do mesmo versículo. Só que não pode deixar de buscar. Porque o que nos mantém em pé, o que nos mantém vivo, é a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz para a nossa alma. Ela dá sabedoria em todos os aspectos. Então a gente tem que estar, eis-me aqui, Senhor, tudo bem, eis-me aqui. Mas até o eis-me aqui você tem que estar preparado. Eu não estou preparado, por isso que eu não falei eis-me aqui. Então se prepara. Se prepara. Porque muitas pessoas falam assim, eu não faço o eis-me aqui porque eu não estou preparado, eu não estou bem. Você vai permanecer. Deserto não é lugar de morada. Deserto é passagem. E você está afundando no deserto, não saiu dele, não achou claridade. Por conta de quê? Vitimizar? Não vai adiantar muito não. Porque se o Senhor quer que a gente corre como um cavalo, já vê aí que a gente precisa ser forte. Então não adianta a gente se vitimizar e falar, Senhor, nós vamos ter nossos momentos, meus irmãos. Todos nós temos, nós somos humanos. Por isso que estamos aqui como igreja, como irmãos, é um dependendo do outro. Só que a gente também precisa ter uma coisa bem bonita chamada humildade. A gente precisa ter humildade. Eu fui na igreja, entrei mudo, saí calado, ninguém falou nada. Aqui não tem vidente, né? Nós somos servos de Cristo. E às vezes o Espírito Santo fala conosco. Através de um irmão, de uma coisa. Mas chama alguém que tem mais afinidade, conversa. Se aquela pessoa precisa de orar, eu vou chamar outra irmã para orar. Vamos lá, nós estamos juntos. Não se envergonhe, não. Nós estamos aqui passando por preparação. Ninguém é melhor que ninguém. Pregador não é melhor do que pastor não é melhor do que quem louva. Nada disso. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a palavra de Jeremias hoje é. A palavra de Jeremias hoje é para a gente não se preocupar com não fazer injustiça na vida do outro. Porque ele vai fazer o juízo e não nós. Não é nós que temos que ditar a regra de como que ele tem que fazer, onde que tem que fazer. Mas ele vai fazer. Cuide das provas que você está e você não está conseguindo nem sair da sua zona de conforto. Então você não consegue viver o bom que eu tenho para você, porque você está no comodismo e na zona de conforto. E o Senhor quer te levar além, o Senhor quer te levar às profundezas, à proximidade com Ele, à intimidade com Ele. Seja íntimo do Senhor. Eu não sei como é isso. Aprende. Ninguém nasce sabendo, porque a oração melhor é a oração que nasce do coração. Não é oração decorada, não. Estou aqui, Senhor. Não sei nem como falar. Mas deixa eu falar para o Senhor. Eu sou nada. Eu invejei de fulano, invejei de ciclano. Pecado não tem nome? Pecado tem nome. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Oi? Quais são eles? Quais são eles, minha filha? Fala. Confissão para o Senhor. Confissão. Confesse os seus pecados. E abandone eles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só...